Pessoal, eu quero contar uma história para vocês. Uma história que explica as nossas histórias. E uma história que vai explicar. Faz isso comigo não, velho, já estou sem perna. Abre sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, versículo 5. Mateus 6, versículo 5 diz assim: quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando porém orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê secretamente te recompensará. Quando Jesus fala sobre oração aqui, irmãos, na verdade ele está trazendo um princípio violentíssimo que eu tive a oportunidade de aprender com o apóstolo Luiz, o princípio do Tameon. A palavra quarto aqui é a palavra Tameon, e faz menção a um lugar na casa de todo judeu, uma espécie de dispensa, um almoxarifado, mas não qualquer dispensa e qualquer almoxarifado. Era um quarto onde eles guardavam os seus segredos, objetos e quaisquer outras coisas que faziam menção a quem eles eram. Aquele quarto era algo específico do dono da casa. Só ele tinha a chave. Ninguém podia entrar. Se filhos ou esposa tentassem entrar naquele quarto, sofreriam punições. E quando Jesus fala sobre oração aqui, Ele não fala para a gente entrar no quarto que a gente dorme. Ele está dizendo: entra lá naquele lugar, onde as coisas que você esconde estão todas amontoadas. E lá de dentro, o Pai, que vê o que está escondido, que vê o secreto, lá Ele te ouvirá e te recompensará. Tameon fala de um lugar de intimidade, de um Deus que quer entrar e ter o controle de todas as coisas e construir um ambiente onde nada em nós, absolutamente nada, seja escondido dele. Tameon fala de um lugar íntimo que o Senhor quer acessar, quer limpar, quer ordenar e edificar a maneira dele. Tameon fala de um convite para a intimidade. Ao ensinar sobre oração aqui, Jesus está ensinando sobre intimidade. Você consegue entender isso? Há alguns anos,
o coração do AP foi arrebatado por Jesus. Ele teve uma experiência de conversão na Igreja Batista Nova Aliança. E essa experiência mudou a vida dele. Desde então, com uma série de outras experiências, ele passou a inexplicavelmente entender coisas sozinho. O Senhor mesmo o fazia compreender. Deus o permitiu ter acesso a outras pessoas que ministraram ao coração dele. Foi assim que ele entendeu o que um cristão precisa de fato gerar em Deus: um lugar de intimidade onde o Senhor possa acessá-lo. E isso passou a ser a tônica do ministério dele, da vida dele. Em 2006, aqui em Cacoal, Deus deu uma visão para ele. Dirigindo pela marginal, o Senhor desapareceu a marginal, e ele viu uma outra cidade, como se ele estivesse naquela pista entrando em uma outra cidade. E nessa cidade, quando ele entrava nela, Deus falava para ele: essa é a igreja que você vai pastorear. Ele não sabe explicar, mas Cacoal sumiu e ele viu essa cidade. E essa cidade tinha especificações. E durante anos ele teve outras séries de 15 visões que complementaram aquilo, trazendo para ele o entendimento de como é que seria a igreja que o Senhor o chamaria a pastorear. Há 4 anos, aconteceu dele receber um convite para vir para cá. Então a igreja evangélica Bethesda estava sem pastor. E não só sem pastor, eles estavam vivendo um duro momento. Tentaram fazendo um convite a uma pessoa que declinou, e o propósito do Senhor fez a vida deles se cruzarem com a vida do apóstolo, especificamente através do Gui e da Isa. Eles vieram aqui pregar, e depois recebeu ele e a Roberta um convite para virem embora. O Senhor tinha falado com ele e com a Rô que eles precisavam voltar. Não era necessariamente o plano deles, mas eles se submeteram à palavra do Senhor. E vindo para cá, Deus disse: eu estou entregando para você a igreja que você vai pastorear. Aquela igreja que eu disse que você vai pastorear. O Senhor falou para ele depois que enviaria gente de todos os lugares, que viriam como ferramentas para ajudá-lo a construir essa igreja, esse povo, essa cidade, que na verdade é uma comunidade. No ano de 2016, pastor Isaías, pastora Gi, eu, Lari, chegamos. Um pouquinho de tempo depois chegou o pastor Josa. Deus cumpriu a palavra e foi trazendo gente que não sabia nem direito porque estava aqui, só tinha uma palavra. Esse pessoal foi se achegando, mas antes desse pessoal se achegar, já havia uma outra galera, uma turma que se reunia lá na varanda da casa do apóstolo, um pessoal meio estranho, irmãos, ninguém queria eles eram ex muita coisa. Para você entender, a igreja evangélica Bethesda, ela nasceu a partir de trabalho de casa de recuperação. Então tinha ex-usuário de drogas, cara que tinha saído da rua e que estava agora vivendo uma nova vida em Jesus. Eram uns caras muito loucos. E o apóstolo Luiz se dedicou a amar essas pessoas e ensiná-las sobre o evangelho. E ao longo de muitos ensinos e muita caminhada, ele foi forjando nelas um entendimento sobre o que era cristianismo. E teve um dia, antes da gente chegar, que ele pregou uma mensagem baseada na caverna de Adulão, uma passagem bíblica em que Davi pega 400 pés rapados e cuida deles dentro de uma caverna. A palavra certa é pé rapado, porque é isso que a Bíblia diz. Eles eram endividados, estavam sem eira nem beira, e Davi fala: não, relaxa, anda comigo que vocês não perdem, eu vou cuidar de vocês. E Davi coloca esses caras dentro de uma caverna, cuida desses caras, e depois esses caras, quando Davi assume como rei,
são os valentes que Deus usa para proteger Davi e proteger o povo. E aquela galera maluca ouvia aquela mensagem, se identificou com aquilo e falou: cara, nós somos esses caras aí, ó. Nós somos igual esses malucos aí. E a caverna é essa área aqui, e o doido é você que juntou a gente, cara. Você é o Davi, a gente é a caverna, é isso aí, nós somos a caverna. E eles começaram a se identificar por causa do texto como caverna. Uma graciosa brincadeira, que acabou virando nome. Por quê? Porque enquanto eles se identificavam com a caverna, porque eles lembravam do texto, o apóstolo, ao ouvir eles falarem, se lembrava do que Deus tinha plantado no coração dele. Em 2006, quando ele teve a visão da cidade, junto com a cidade subiam letras, e as letras que subiam diante dele eram as letras de Atos 2:42, que descreviam a igreja de Jerusalém. E ele entendeu que a igreja que ele ia pastorear era uma igreja como a igreja primitiva. Então quando eles disseram, nós somos caverna, no ouvido dele foi bem assim: vocês vão ser como a igreja primitiva. E caverna lembra coisa primitiva. Então, ficou por isso mesmo, como que um casamento entre o que eles entenderam e o que ele carregava. Quando nós chegamos, isso foi posto dentro de nós, né, pastorzão? E nós ajudamos os outros irmãos a entenderem por que caverna. Como se chamava a igreja evangélica Betesda, subiu a igreja evangélica, ficou só Caverna Betesda. Assim nasceu o nome Caverna Betesda, comunidade cristã. Mas aquele nome, ele tinha uma coisa meio, como que eu posso dizer, transitória. Parecia que ele não ia ficar muito tempo com a gente. Por quê? Porque ele representava o nosso começo. Mas o que ele viu em 2006 era mais do que isso. Não era só um povo rejeitado se juntando no lugar. Era gente que Deus ia enviar para as nações. Não era um povo se escondendo numa caverna, era um povo que via as coisas do alto do monte. Então esse negócio de caverna parecia que ia ser transitório. Nos 4 anos que se passaram, muitas coisas Deus disse a nosso respeito. Pastor Isaías chegou trazendo palavras do Senhor, eu trazendo palavras, e quando a gente foi juntando essas palavras, irmãos, elas foram como um quebra-cabeça, nós fomos discernindo o que essa comunidade foi chamada para ser. E quando a gente pensou que já tinha ouvido bastante, Deus começou a repetir essas palavras na boca de pessoas de fora. Gente que não era da comunidade, pastores de outros lugares, vinham aqui, cultuavam conosco e tinham visões sobre nós. Um deles via a gente como uma arca andando pelas nações, e as pessoas pulavam dentro para recomeçar suas histórias. Outros diziam que nos viam como flechas se espalhando para as nações para curar pessoas. E nós fomos juntando essas palavras e guardando elas no coração, somando com aquilo que o Senhor já tinha falado com a gente. Você está me entendendo? Até que no final de 2017, enquanto a gente tomava um tereré lá na salinha do presbitério, que fica na casa do AP, que na verdade é uma sala cedida, que a sala é dele, mas ele consagrou para isso. A gente entrou numa chapação, e do nada veio uma brisa, e eu falei: mano, Deus nos deu uma palavra. E a gente estava numa chapação louca, gravando uns áudios. O Senhor nos disse que ano que vem será um ano de expansão e de provisão. Nós vamos sair de um tempo de Maná e vamos entrar em Gilgal. Aí nós já começamos a chapar. Falei: o Senhor está me dizendo aqui que acabou o tempo de provisões pontuais. Deus vai fazer a gente colher do que a gente tem plantado, mas não é dinheiro. Nós vamos semear ensino em gente, e vai ter gente dizendo: é isso, foi isso que Deus pôs no meu coração, estou chegando para somar. Irmão, não deu nem tempo. Em 2018, um casal de malucos sai da igreja em que eles iam, lá em Cuiabá, enquanto eles foram me visitar para o nascimento da Débora, e disseram: a gente quer andar com vocês. O apóstolo e o pastor Isaías fizeram de tudo para eles desistirem, e eles persistiram. Quando eles insistiram que queriam andar com a gente, eles chamaram os dois para conversar. Eu não participei de boa parte dessas conversas, eu estava no hospital com a Dedé. E eles disseram: nós queremos andar. Foi o primeiro sinal do que Deus estava fazendo. De lá para cá veio Jipa, Alvorada, dia 4 de janeiro, mano. De lá para cá veio Jipa,
a alvorada, até que apareceu um maluco aqui no nosso culto, de Porto Velho, com a família dele, e resolveu chapar o coco com a gente. No final do culto, ele marca uma reunião com o apóstolo e fala: estou te entregando a igreja. O cara era mais doido que nós. Segunda-feira o apóstolo fala: cara, apareceu um louco aqui, velho. Ele chama pastor Jade, ele mandou dizer que ele está entregando a igreja pra gente. Eu falei para ele: calma, cara, calma, vai devagar. E aí quando nós ouvimos aquilo, que nós nos lembramos, o Senhor nos disse que faria isso. Não foi novidade. Foi alegria, mas não foi novidade. Começou a chegar gente, irmãos. Para alguns nós inclusive dissemos não, porque Deus não havia nos dado palavra. E no meio desses muitos movimentos que o Senhor fez, Deus nos deu este lugar. Nós havíamos recebido um convite para estar em um outro lugar, mas o Espírito de Deus não confirmou no nosso coração outro lugar. A área fisicamente era até maior que essa. O AP passou aqui na porta, viu a famosa creche Talita desativada e sentiu no coração um queimar de que aquele lugar podia ser de novo um lugar de justiça, porque um dia ele foi isso para a cidade. Ele chegou para a gente e falou: cara, eu vi um lugar. E para nós nunca foi sobre arrumar um salão maior de culto, irmãos. Foi sobre estar em um lugar compatível com o que Deus nos chamou para fazer em um tempo. Quando Ele chamou a gente para ver o lugar, veio um frio no coração. Não por medo, mas por temor. São coisas diferentes. Temor é quando você sabe que Deus está te mostrando algo. Isso te deixa a boca aberta. O medo é quando você quer recuar. Nós vínhamos orando, e quem participou dos turnos de intercessão lembra: Rô, Raquel, Isa, Gui. Quantas vezes nós dissemos, nós chamamos a existência a casa de paternidade. Deus, a gente já está sentindo o cheiro da comida do restaurante. Vocês lembram disso? Só que o Senhor começou a responder a nossa oração de um jeito muito estranho. Nós orávamos por projetos sociais e Ele dizia: acelerem o passo. Por mais de uma vez, né, Rô? Acelerem o passo. Eu me lembro uma vez que eu me agarrei com um pilar daqueles que a gente tinha, esse aqui, ó. E o Senhor me disse assim: até quando, Rafael, vocês estão atrasados? Eu disse: então nos posiciona no tempo, aperta o nosso passo. E aí chegou esse lugar. Quando nós fizemos o pedido para a Fundação Faz Bem, solicitando que o prédio nos fosse cedido com os devidos custos pagos, nós tínhamos um entendimento: se o prédio fosse cedido, Deus estava dizendo para a gente não só entrem num novo prédio, mas aquilo que vocês acharam que vocês iam fazer passo a passo, vai acontecer tudo de uma vez. Porque esse prédio tem salas, e para essas salas nós temos projetos sonhados, que o Senhor nos deu. Tinha uma cozinha, perfeitamente compatível com um restaurante. Era muita coincidência. Se Deus dissesse sim, Ele estava acelerando o nosso passo. Ele disse sim. A Faz Bem aceitou a nossa proposta. E nós entramos aqui. Mas profeta tem um problema, Rosa, já vai guardando isso no coração. A pulga atrás da orelha não sai. A gente fica desconfiado demais das coisas. E eu não estava desconfiado do que aconteceu, mas do que significava isso. Porque nós havíamos orado: se for para acelerar os passos, nos dê esse lugar. E eu comecei a perguntar: o que significa acelerar os passos dentro do que o Senhor já nos falou? E um dia, parado aqui olhando para a estrutura, Deus me fez olhar tudo que a gente estava dizendo e disse assim: isso aqui é de vocês? Não. Para quem é que vocês estão edificando isso? No final, para Faz Bem. São eles quem levarão essa estrutura. Vocês vão ficar aqui quanto tempo? 5 anos pelo contrato. 5 anos provisórios, muito investimento. O que vocês estão gerando não é para vocês. É para a gente que vai receber a partir de vocês. Vocês vão entesourar pessoas que virão, receberão e irão embora.
Esse prédio é profético, ele é temporário, para vocês se lembrarem que vocês não estão fazendo uma instituição, vocês estão ministrando ao corpo de Cristo, não é de vocês, não é para vocês. Eu vou dar recurso para vocês colocarem em gente que não vai ficar com vocês, mas vai às nações liberar o que vocês deram para eles. É temporário. E aí me trincou. E depois vai ser o lugar que o Luiz viu em 2006. Aí, irmãos, vem um temor violento. Nesse ano nós recebemos aqui uma pessoa na cidade. Ele tomou um café conosco. E no café com a gente ele opinou sobre o nosso nome, Caverna. No meio de tudo isso acontecendo antes da gente entrar no prédio. Ele falou de um jeito muito estranho sobre o nome e aquilo nos incomodou. Não porque ele falou do nosso nome, mas porque ele foi ofensivo no jeito que ele falou. Beleza. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro, mas nasceu uma pergunta. Deus está dizendo que a gente está entrando num novo momento. Deus está falando que nós vamos viver algo novo. Será que esse nome explica esse novo de Deus que a gente está para entrar? Pois bem, em um café de pastores, eu não me lembro exatamente o mês, eu acho que foi agosto. Um pastor idoso, irmãos, com uma história que depois a gente teve a oportunidade de ouvir. Pastor Matias. Quantos anos tinha o pastor Matias? Alguém lembra? 225. 78. Irmão, o ministério dele tinha 60. Obrigado, AP. Irmãos, ele veio a convite de um irmão chamado Marcelo. Participou do café de pastores e o apóstolo compartilhou uma palavra. O apóstolo pregou naquela manhã sobre gente que estava gerando no seu ventre vento. Aquilo foi tão violento que aquele senhor ouviu aquilo calado. E no final, quando nós já estávamos fazendo uma oração ali, despedindo os irmãos, ele pediu a palavra e falou: eu quero falar. E a gente, respeitando um homem que tem 60 anos de ministério e 70 e poucos anos de idade, demos a palavra para ele, porque a Bíblia diz que a gente tem que fazer isso. E aí, irmãos, ele pegou a palavra, ele não se preocupou em falar sobre ele, ele simplesmente fez uma introdução, falou que ele tinha 60 e poucos anos de ministério, e aí ele começou a dizer: eu nunca, em toda a minha vida de cristão, ouvi uma palavra como essa. Nossas pernas começaram a tremer, porque ele lascava com a gente de vez, ou aquele era um dia transicional. E aí ele apontou para o apóstolo e disse assim: eu tenho uma palavra do Senhor para você, meu filho. E ele disse para o apóstolo as mesmas coisas que Deus já tinha nos dito. Acabou o tempo da espera. Vocês estão entrando hoje em dias de cumprimento. Deus vai levantar vocês, vai expandir vocês e vai firmar vocês. Libero sobre vocês as palavras que estavam sobre as filhas de Jó. E a partir das filhas de Jó ele começou a profetizar, falando para a gente sobre o que nós haveríamos de viver. Aqui, André, ó, nessa sala. Falando o que nós haveríamos de viver. Não era novidade, irmãos. Humildemente a gente está dizendo, o Senhor já tinha repetido aquilo. Ele veio para cravar uma estaca. Domingo de manhã foi manhã com Deus. E na manhã com Deus, vocês lembram a chapação que foi? O AP pegou o microfone e disse assim: hoje a palavra não está dentro de mim, o Senhor vai aquele jeito dele. Deus me mandou dizer que está dentro de alguém. E eu estava lá no fundo orando, irmãos. E não tinha nada a ver uma coisa com a outra. O Senhor estava falando comigo sobre as promessas que Ele tinha feito a mim na adolescência. E uma delas foi com uma irmã de Bíblia aberta, que leu para mim um texto do profeta Isaías e disse assim: eu te darei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. E ele me disse: esses são os dias, meu filho. Pastor Matias falou isso também no dia anterior. Exatamente, obrigado, mano. Quando Deus nos fez ouvir as palavras, Deus deu um nome para o apóstolo Luiz. Na verdade, não deu um nome. Profeticamente, a geração da qual ele faz parte, um grupo de pessoas que Deus levantou do sofrimento, Deus começou a chamar de Josés.
Lembram do José do Egito? Quem era o José, para relembrar? Foi o cara que os irmãos botaram vendidos como escravo, foi parar num calabouço, prisioneiro por anos. Deus levantou o cara para governar o Egito. Lembram disso? Antes do pastor Matias falar aquilo, Deus me deu uma palavra. Eu estava em casa, no momento devocional, nós íamos nos encontrar. E enquanto eu orava, o Senhor me disse assim: diga para o Luiz que ele está fazendo a barba. Calma, irmãos, Deus não mandou ele rapar a barba. Eu entendi o que aquilo dizia. Quando José, eu corri para o texto e falei, é muita brisa. Quando José foi se apresentar a Faraó, o texto de Gênesis é claro nos detalhes. Levantando-se do calabouço, tomou um banho e fazendo a barba, apresentou-se a Faraó. Eu entendi o que aquilo estava dizendo. Cheguei para ele e disse assim: Deus vai te levantar. Chegou a hora. Nós vamos sair do anonimato, mas vai ser através da sua vida. Sentimos muito temor. O Matias veio e falou as mesmas coisas. E aí, meu irmão, eu só chorei no cantinho, porque era o Senhor confirmando as palavras. No outro dia de manhã, Deus falou comigo na manhã com Deus: o que eu disse para você na sua adolescência, filho, você só vai viver junto dele, porque os tesouros que você procura estão escondidos nele. Você arranca dele os tesouros, e ele arranca de você quem você é. Nós somos amigos há 14 anos. E aquele dia foi muito gostoso, porque eu me libertei de uma série de coisas, de pressões que eu tinha sobre mim, necessidade de entender tudo. Eu falei, não preciso, está dentro dele. Eu só tenho que aprender a me submeter aqui, à medida que ele tem. Ele é como um pai, eu sou um filho. Ele libera, ele me ativa. Tá. Mas aí, enquanto o Senhor falava comigo sobre mim, Deus me disse: são dias de cumprimento. Agora vocês estão transicionando. O que trouxe vocês até aqui foram os sofrimentos de vocês. Gente com a igreja arrebentada, que não aguentava mais viver a vida que vivia, sonhando uma coisa diferente. Vocês nem sabiam direito, mas vocês juntaram tudo aqui, nessa caverna. Mas agora não é mais sobre ficar na caverna. Pegue o sofrimento de vocês e use isso para curar pessoas. Arregassem as mangas, vão trabalhar. Se o que trouxe você aqui foi o desejo de viver a igreja de Atos, viva a igreja de Atos, construa. E aí eu me lembro que eu disse para vocês, nós estamos transicionando de um ambiente para outro ambiente. E expliquei para vocês o que é um ambiente de profecia e o que era um ambiente para a profecia. Um ambiente de, um ambiente originado da profecia. As palavras que Deus nos deu nos trouxeram até aqui. Um ambiente para é a gente orando, a gente queimando, para Deus começar a usar a nossa vida para profetizar sobre os demais. Você está me entendendo, irmão, na sequência? Está entendendo? Que bom. Porque depois daquilo o Senhor continuou falando. E a última pessoa que Deus usou para falar conosco foi Nilson Júnior no Metanoia. Ele abençoou muita gente, ele ministrou individualmente, mas no domingo à noite ele falou ao presbitério e à caverna. E quando ele falou para a gente, ele disse: vocês não vão ficar mais escondidos. Deus vai levantar vocês para o Brasil. Acabou o tempo do esconderijo. Deus vai erguer vocês para a nação. Vocês não vão mais ficar como uma pequena porção. Deus vai mandar muito recurso para vocês. O Senhor confirmou as palavras que nos tinha falado. E Ele disse: começou um tempo novo agora. Depois da palavra do Nilson, nós nos mudamos para essa casa, em resposta da oração que o Senhor fez. E aquilo tudo ficou dentro de nós. Por quê? Porque o Nilson profetizou para a gente no domingo, mas teve uma conversa conosco, com o presbitério. E antes dele profetizar, ele disse que Deus havia nos levantado para servir o norte, o Brasil e as nações. E aí ele nos perguntou: me expliquem por que caverna? E nós contamos a nossa história para ele. Ele disse: cara, bonito isso. Eu não sou um cara bom para dar nome nas coisas, não sirvo de base para dar nome para ninguém, mas eu acho que esse nome não comunica
um novo período que vocês vão viver, porque vocês não estão mais escondidos. Deus vai erguer vocês. Irmãos, nós fomos orar, porque aí a palavra do Nilson pesou. Primeiro, porque o Nilson é um pai para nós, fala ao nosso coração, a gente conhece a vida dele. E quando ele falou isso, aquilo nos fez pensar. Nós fomos orar. E especificamente, o AP teve uma experiência violenta. Orando ao Senhor, incomodado, ele meio que pegou no sono. E quando ele acordou, irmãos, ele foi ver uma live. Era na verdade a gravação de uma live feita por Fábio Souza, um profeta que Deus tem usado no Brasil, pertencente a uma comunidade chamada Comunidade Luminar. Naquele dia, a Comunidade Luminar estava mudando o seu nome, porque até aquele dia se chamava Rugido do Leão. E ele começou a contar, em uma live de 40 minutos, o porquê a Comunidade Luminar estava mudando de nome. Contou toda a história do ministério dele. Primeiro, de que em 2006, Deus o chamou para viver uma movimentação apostólico-profética que tocaria o Brasil. Procurando referências para ministrar o coração dele, ele entrou no site da Casa de Davi. E foi numa aba que na época existia no site, a aba Rugido do Leão. E na aba Rugido do Leão haviam declarações proféticas sobre o Brasil, para a ativação da nação para a sua vocação. Eles vieram ouvindo o Senhor ao longo de anos. E naquele período eles entenderam que Rugido do Leão dizia a respeito ao que eles foram. Mas Comunidade Luminar era o que eles seriam a partir daquele momento. Só que tem uma coisa. Em 2006... o mesmo ano que o apóstolo teve a visão, ele também foi procurar na casa de Davi referências apostólico-proféticas, porque Deus tinha chamado ele para fazer parte de uma movimentação apostólico-profética. Ele entrou no site, e qual foi a aba que ele olhou? A aba Rugido do Leão, a mesma aba, no mesmo ano. Leu as mesmas palavras proféticas, era muita coincidência. Nós estávamos orando, perguntando a Deus, Deus, é preciso mudar esse nome? E Fábio Souza disse, a gente precisa dar o nome certo para o que Deus está fazendo, é preciso nomear corretamente o que Deus está fazendo. A mesma coisa que Nilson Júnior disse. Ele ouviu aquilo e guardou no coração. Depois ele assistiu uma mensagem de Fábio Coelho, outro Fábio, um profeta do ministério, na verdade eu não sei se profeta ou apóstolo, né mano? Profeta, né? Fábio Coelho, um profeta do ministério Vozes e Trovões, conhecido da gente aqui, nós cantamos músicas deles. E a mensagem de Fábio Coelho era essa: profetas não foram chamados para ficar em cavernas, as cavernas são temporárias. Profetas foram chamados para subir o monte, porque no topo do monte é que eles veem o que Deus está fazendo. Irmãos, nós juntamos tudo aquilo. A pulga cresceu demais atrás da orelha. Na beira desse tablado aqui, num sábado à tarde, eu vim queimando, porque eu tinha recebido um áudio da Cris. Deus deu um sonho para a Cris, que não sabia de nada disso. Cadê a Cris? Ah lá a Cris, a esposa do pastor Josa. Deus deu um sonho para a Cris, como muitas vezes Deus usa a Cris assim. E ela, daquele jeitinho, todo tímido, me mandou um áudio narrando o que ela viu, ou melhor, o que ela sonhou. E quando eu ouvi, irmãos, eu falei, uau. Cheguei aqui à tarde, o AP me contou, eu falei, mano, agora eu tenho um áudio para ouvir para vocês. Peguei essa caixa de som e botei alto e estridente. Nós ouvimos juntos chorando, porque o sonho dela era a terceira confirmação do que nós estávamos buscando de orientação. Qual era o sonho da Cris? Presta atenção. Nós estávamos nesse lugar, num culto como esse, adorando e intercedendo. O teto abria, os céus abriam, e 3 homens de branco desciam e ficavam do lado de lá da rua com uma trombeta na mão. Esses homens de branco que desciam do céu diziam, intensifiquem. Um grupo de pessoas subia e do céu orava intensamente, intercedia intensamente.
adorava intensamente. O que acontecia? O povo aqui embaixo ia se transformando em pedras, tipo aquelas pedras de construção que você corta direto da brita e encaixa, pedras como do templo. E à medida que eles oravam, as pessoas aqui se tornavam pedras, as pessoas da vizinhança se tornavam pedras, o negócio ia se espalhando. Mas do nada a galera que estava em cima, um grupo que subiu, desceu. E quando voltou, as pessoas não tinham mais rosto. Elas só tinham tipo o jeito habitual de se vestir, mas era um povo sem rosto. E quando esse povo sem rosto se encontrava, do lado de fora, os três diziam: agora edifiquem. E a gente saía. Quando a gente saía, como o sol que bate sobre a escuridão, ia iluminando a cidade, e a cidade ia se transformando em pedras, em corpos sem rosto, e gente ia sendo espalhada às nações. Ela me contou o sonho, e foi claro para mim, porque Deus já estava falando conosco. Os nossos 5 anos aqui são anos de muita oração e intercessão, adoração e busca. Aumentaremos a intensidade da nossa busca pelo Senhor. Nós estamos subindo um monte. Do alto, Deus vai nos mostrar quem são as pessoas que Ele trouxe para cá, para participarem do que Ele vai realizar nas nações. Você não está aqui por acaso, você é pedra dessa construção. E por que gente sem rosto? Porque não se constrói um avivamento com o meu ministério. É tudo sobre Ele e sobre o que Ele está fazendo. Quando tudo isso se juntou, irmãos, ficou claro, era tempo de subir ao alto do monte, para enxergar onde estão as pessoas, porque daqui 5 anos nós vamos começar a enviar pessoas, e pessoas vão começar a vir para cá, querendo entender como foi que a gente aprendeu a adorar e interceder 24 horas por dia queimando. Por isso, a partir de segunda-feira nós estaremos todos os dias, de segunda a sexta, por pelo menos 1 hora, orando e adorando, até que façamos isso 24 horas por dia, enquanto um trabalha, outro ora. Porque nós estamos construindo um lugar de intimidade, através da oração, e esse lugar se chama Depois das mais de 15 visões que o apóstolo teve, Deus fez ele ver o centro inteiro. É a nossa última movimentação, irmãos. É o lugar que Deus vai nos tornar e vai nos levar. No topo do lugar estava escrito: Centro de Adoração Tameon. Na nossa nova movimentação, caverna é a lembrança de onde nós saímos. O que trouxe você para cá, Pablo, foi a necessidade de ser sarado. Agora é hora de, com a sua esposa, construir um lugar para outras pessoas serem saradas. O que trouxe você para cá, Rubem, foi a necessidade de continuar tendo casamento e família. Agora é a hora de construir com a sua família um lugar que cure famílias. O que trouxe você para cá, Poli, foram as suas feridas. É hora de dizer: silêncio, eu tenho uma palavra. O que trouxe você para cá, Ada, não foi Primavera do Leste no Mato Grosso. Deus depositou em você uma vocação, é hora de colocá-la para fora. Deus juntou o povo na caverna e agora Ele está dizendo: saiam da caverna e subam o monte. Construam um Tameon. As nações virão a vocês. Por isso, caverna era o que nós éramos até ontem. A partir de hoje nós somos centro de adoração Tameon. Nós aceitamos o nosso chamado, Senhor. Não recuaremos.
Irmãos, nos acompanhem até lá fora, por favor. Todos vocês. Irmãos, vem para cá, queridos. Vem para cá. Vem para cá. Vem aqui, ó. Parte das pedras. Nós vamos inaugurar agora, entrando num novo lugar em Cristo. Inaugurar uma nova casa que representa um novo lugar em Cristo que o Senhor nos posicionou. Então nós vamos fazer a nossa inauguração de consagração a este novo tempo que o Senhor nos deu, com o nosso novo nome de uma nova identidade. Centro de Adoração Tameon. Desligou, André. Ai, ai. Alguém ora aqui, não dá não para mim orar. Glória a Deus, amados. Agora toda a movimentação da antiga caverna Betesda é através do Centro de Adoração Tameon. É a inauguração de um novo tempo, do cumprimento de uma palavra, do qual todos vocês fazem parte, para a glória do nome de Jesus. Os irmãos estão felizes? Podem dizer amém? Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome pelo privilégio que o Senhor nos concede hoje, Pai. Deus, obrigado por preservar a nossa vida para esse momento, Senhor. Obrigado por ter nos fortalecido até esse dia, Senhor. Esse dia em que nós encerramos um ciclo para iniciar, Senhor, um novo tempo, um novo estilo de vida, Senhor. Um estilo de vida de intimidade contigo, para sermos aperfeiçoados naquilo que precisamos, para edificarmos o teu reino, Senhor, e fazermos a tua vontade.